Você já gritou até ficar sem voz, e mesmo assim ninguém te ouviu? Já tentou convencer alguém, usando todas as palavras que conhecia, todos os argumentos perfeitos, toda a sua força, e viu aquela pessoa simplesmente virar as costas e ir embora? Você fica ali no meio da sala vazia, o eco da sua própria voz voltando para você como um tapa na cara. E aí você percebe, não é que eles não te ouviram, é que você nunca aprendeu a falar a linguagem que toca, a linguagem que move, a linguagem que conduz sem empurrar. Desde pequeno te ensinaram que força é volume, que convencer é repetir até cansar, que controlar é gritar mais alto que o barulho do mundo. Você cresceu achando que tinha que brigar com a vida para ser respeitado, forçar portas que não abrem, empurrar pessoas que não querem ser empurradas, gritar verdades que ninguém quer ouvir, e quanto mais você grita, mais eles se afastam. Quanto mais você força, mais eles resistem. Quanto mais você explica, menos eles entendem. Tem uma cena que se repete na sua vida, não tem? Você tentando, e eles mudos, ausentes, como se você fosse invisível, como se suas palavras fossem apenas ruído. Até que um dia você para, cansado, derrotado, sem voz. E é nesse silêncio que algo acontece. Alguém se aproxima, não para te consolar, não para te dar razão, mas porque pela primeira vez você criou um espaço onde eles podem existir, uma pausa onde eles podem respirar, um silêncio onde eles podem se ouvir. E você se pergunta, será que o problema nunca foi eles não me ouvirem? Mas eu nunca ter aprendido a escutar, sempre a mesma história. Você chega em casa, ela está no sofá mexendo no celular. Você quer contar sobre o seu dia, sobre aquela reunião que te deixou irritado, sobre o trânsito que estava impossível. Você começa a falar e ela continua mexendo no celular. Aí você fala mais alto. Ela levanta a cabeça, te olha por 2 segundos e volta para o telefone. Você sente aquela coisa subindo no peito. Você não tá me ouvindo? Tô sim, ela responde sem tirar os olhos da tela. E aí você explode. Não, você não tá. Você nunca me ouve. Eu tô falando com você e você fica nesse celular. Ela suspira, põe o telefone de lado, te olha com aquela cara de quem já sabe o roteiro de cor. Pronto, agora você tem a minha atenção. Mas não é isso que você queria, né? Você queria que ela parasse o celular porque quis. Porque você importa. Porque o que você tem para dizer vale a pena. Não porque você gritou, não porque você forçou, não porque você virou o chato da história. A mesma cena se repete com o seu filho. Você pediu para ele guardar os brinquedos 3 vezes. Na 4ª você grita. Ele guarda chorando. Você conseguiu o que queria, mas se sente horrível. Com o seu chefe também. Você explica o projeto, ele não entende. Você explica de novo, mais devagar, como se ele fosse burro. Ele te olha como se você fosse arrogante, com aquele amigo que nunca tem tempo para te ver. Você manda mensagem, reclama, cobra, ele some. Você manda mais mensagens, ele bloqueia. Todo mundo sempre fugindo de você. E você nunca entende por quê. Se esse tipo de verdade te toca, talvez valha a pena continuar esse caminho com a gente, porque tem algo que ninguém te ensinou. Tem um jeito de falar que faz as pessoas pararem o que estão fazendo e te olharem nos olhos. Tem um jeito de pedir que faz elas quererem te ajudar. Tem um jeito de estar presente que faz elas sentirem saudades de você quando você sai. Mas você nunca aprendeu, ninguém te mostrou. Então você repete o que viu. Grita como gritaram com você, força como forçaram você, e o ciclo continua, até que alguém para, alguém respira, alguém escolhe um caminho diferente. Esse alguém pode ser você. Tem um momento que você some, não fisicamente, você continua ali, no mesmo corpo, na mesma casa, na mesma vida.
mas o você de verdade desaparece. Acontece devagar, como quando você para de reparar na sua própria respiração. Ela continua acontecendo, mas você não sente mais. Primeiro você para de confiar na sua própria voz. Toda vez que você fala e ninguém escuta, uma parte de você desiste um pouquinho. Toda vez que você grita e eles se afastam, você começa a duvidar do que tem para dizer. Toda vez que você tenta se conectar e bate na parede, um pedaço de você vai embora. Até que um dia você percebe, você não fala mais o que pensa, você fala o que acha que eles querem ouvir. Você age como acha que eles querem que você haja. Você se torna quem acha que eles vão amar. Mas aí tem um problema, eles não te amam de verdade, porque o você de verdade não está mais ali. Eles amam a versão que você criou para não ser abandonado. E você fica sozinho dentro do seu próprio corpo, assistindo a sua vida de longe, como se fosse um filme, vendo esse personagem que você criou, vivendo a vida que deveria ser sua, sorrindo quando deveria estar triste, concordando quando deveria discordar, se calando quando deveria falar. E o pior, funcionando. As pessoas gostam mais de você assim. Sua casa fica mais silenciosa. Os conflitos diminuem. Você virou uma pessoa mais fácil de estar junto, mais fácil e mais vazia. Tem noites que você deita na cama e não reconhece quem você virou. Tem manhãs que você acorda e não sabe mais o que você realmente quer. Tem momentos que alguém pergunta a sua opinião e você fica em branco. Não porque não sabe responder, mas porque esqueceu de ter opiniões próprias. Você virou eco, espelho, sombra. E todo mundo te parabeniza por ter amadurecido, por ter ficado mais centrado, por ter aprendido a controlar suas emoções. Mas você sabe a verdade. Você não aprendeu a controlar nada. Você simplesmente parou de sentir, parou de se ouvir, parou de existir. E agora, no silêncio da madrugada, você se pergunta: onde foi que eu me perdi? A máscara nasceu na primeira vez que você chorou e alguém disse: para com isso. Ou na primeira vez que você ficou bravo e te chamaram de difícil. Ou na primeira vez que você disse não e viram como desobediência. Você aprendeu rápido. Aprende que ter sentimentos é inconveniente, que ter necessidades é egoísmo, que ter limites é falta de amor. Então você criou uma versão melhorada de si mesmo, uma versão que sempre entende, sempre perdoa, sempre está bem. Como você está? Tô bem! Sempre a mesma resposta, mesmo quando está se despedaçando por dentro. Você vira especialista em dizer que está tudo bem quando tudo está desmoronando, em sorrir quando quer chorar, em ajudar quando precisa de ajuda, em cuidar quando precisava ser cuidado, e funciona. As pessoas te adoram assim, te chamam de forte, de compreensivo, de pessoa iluminada. Você vira o amigo que todo mundo procura para desabafar, o ombro que todo mundo quer para chorar, o ouvido que todo mundo quer para reclamar. Mas quando você precisa de um ombro, cadê todo mundo? Quando você quer desabafar, ninguém tem tempo. Quando você precisa chorar, todos ficam desconfortáveis, porque você criou um personagem tão perfeito que ninguém consegue imaginar que você também sofre. Ninguém consegue ver que por trás da sua compreensão tem cansaço, por trás da sua paciência tem limite, por trás do seu tá tudo bem tem um grito preso na garganta. A máscara grudou na sua pele. Você usou ela por tanto tempo que esqueceu como é o seu rosto sem ela. Esqueceu como é sentir raiva sem culpa, tristeza sem vergonha, medo sem julgamento. Você virou prisioneiro da sua própria perfeição, refém da sua própria bondade, escravo da imagem que criou para ser amado. E o mais triste, você sabe que se tirar a máscara, se mostrar quem você realmente é, com todas as suas imperfeições, medos e necessidades,
eles podem ir embora. E você tem tanto medo do abandono que prefere viver abandonado de si mesmo. Prefere ser amado por quem você não é do que correr o risco de ser rejeitado por quem você é. Mas tem algo que você não percebeu ainda. Essa máscara que você usa para se proteger é a mesma coisa que está te matando por dentro. E talvez seja a hora de fazer uma escolha. Continuar sendo amado por uma mentira ou arriscar ser amado de verdade. Acontece num momento que você nem esperava. Você está na fila do banco, ou lavando a louça, ou parado no trânsito. Um momento qualquer, comum, sem importância. E de repente algo se move dentro de você. Não é pensamento, não é palavra, é uma sensação. Como se alguém tivesse acendido uma vela num quarto que estava escuro há anos. Você olha ao redor e tudo está igual. As mesmas pessoas, os mesmos problemas, a mesma vida. Mas algo mudou. Você é sutil, quase imperceptível. Como quando você percebe que a dor de cabeça que tinha há horas sumiu. Você não sabe exatamente quando. Só sabe que não está mais ali. Você se pega pensando, eu não preciso provar nada para ninguém. A frase vem do nada, como se alguém tivesse sussurrado no seu ouvido. E pela primeira vez em muito tempo, você acredita no que pensa. Não é revolta, não é raiva, é clareza. Uma clareza silenciosa que vai tomando conta de você como uma água morna. Talvez o que te destrua seja esse "tá tudo bem" que você repete com medo de ser abandonado. Você para, respira e pela primeira vez em anos você ouve mesmo, o barulho da sua própria respiração, o som do seu próprio coração, a voz que estava em silêncio há tanto tempo. E ela não está gritando, não está reclamando, não está cobrando. Ela está apenas presente, como um amigo que voltou de uma viagem longa e se senta ao seu lado, sem pressa de falar. Se você ainda está aqui, escreve nos comentários. Eu também voltei para mim. Você não conta para ninguém o que está acontecendo, porque não tem palavras ainda, porque ninguém entenderia, porque é seu, só seu. Esse momento de reencontro, essa volta para casa dentro de você mesmo. Você continua fazendo as mesmas coisas, trabalhando, cozinhando, conversando, mas tem algo diferente no seu jeito de estar no mundo. Uma certa leveza, uma certa paz, uma certa presença. Como se você tivesse parado de fugir de alguma coisa, parado de brigar com alguma coisa, parado de forçar alguma coisa. Você simplesmente é. E é estranho como essa simplicidade de ser parece a coisa mais revolucionária do mundo. Como se você tivesse descoberto um segredo que sempre esteve ali, mas que você nunca tinha prestado atenção. O segredo de existir sem se desculpar, de estar presente sem se esconder, de ser você mesmo, sem precisar ser perfeito. É o começo, pequeno, silencioso, invisível, mas real. Finalmente real. Por fora, você parece o mesmo, mesma roupa, mesmo cabelo, mesma rotina. Você acorda no mesmo horário, toma o mesmo café, pega o mesmo ônibus, mas por dentro você virou outra pessoa, alguém que eles ainda não conhecem, alguém que você está descobrindo aos poucos. No começo, as pessoas não notam. Você ainda responde, "tô bem", quando perguntam como você está, ainda. Sorri nos mesmos momentos, ainda faz as mesmas coisas, mas tem uma diferença pequena, quase imperceptível. Você demora 1 segundo a mais antes de responder, como se estivesse checando com alguém lá dentro se é isso mesmo que você quer dizer. Como se estivesse consultando uma parte sua que antes ficava em silêncio. Você começa a notar coisas que não notava antes. A forma como aquela pessoa sempre interrompe quando você está falando. O jeito como aquele amigo só te procura quando precisa de algo.
Como você sempre é o primeiro a pedir desculpas, mesmo quando não tem culpa. Não é julgamento, não é raiva, é apenas observação, uma clareza nova sobre padrões antigos. Tem um dia que alguém te pede um favor, o tipo de favor que você sempre fazia sem pensar. Você abre a boca para dizer claro e para. Não porque não quer ajudar, mas porque pela primeira vez você se pergunta: eu realmente quero fazer isso? Deixa eu ver e te respondo. Você ouve sua própria voz dizendo. A pessoa fica surpresa. Você também fica. Não sabia que você podia dizer isso. Não sabia que tinha o direito de pensar antes de responder. Não sabia que, talvez, era uma resposta válida. E o mundo não acaba. A pessoa não fica brava. Você não é abandonado. Nada de terrível acontece. Na verdade, acontece algo inesperado. Você sente uma leveza no peito que não sentia há anos. A sensação de que você pode escolher. De que sua vida pode ser mais do que uma sequência de sim automáticos. De que você pode existir sem ter que agradar todo mundo. Você não vira rebelde, não vira egoísta, não vira indiferente. Você só se torna presente, presente nas suas escolhas, presente nas suas respostas, presente na sua própria vida. E é estranho como essa presença muda tudo. Como as pessoas começam a te ouvir de um jeito diferente. Como os seus sim passam a valer mais, porque agora eles sabem que você também pode dizer não. Como o seu silêncio ganha peso, porque não é mais o silêncio de quem se esconde, é o silêncio de quem escolhe quando falar e quando não falar. A transformação acontece célula por célula, respiração por respiração, escolha por escolha, e ninguém vê. Até que todos vejam, eles começam a voltar. Não todos de uma vez, um por um. Como se tivessem sentido alguma coisa mudando no ar. A primeira é a sua mãe, aquela que sempre soube exatamente como te fazer se sentir culpado. Ela liga, fala do jeito de sempre, usa as mesmas palavras que sempre funcionaram. Você escuta. Mas agora você ouve não só o que ela está dizendo, você ouve também o que está sentindo. A tentativa de controle disfarçada de preocupação, a manipulação embrulhada em amor, o medo dela se transformando em pressão em você. Você não fica bravo, não revida, não explode. Você apenas não engole. Mãe, eu entendo que você está preocupada, mas eu estou bem. Voz calma, firme, sem explicações desnecessárias. Ela insiste. Fala mais alto. Usa artilharia pesada. Você respira. Mãe, vou ter que desligar agora. Conversamos. Depois. E desliga. Sem drama, sem culpa, sem a sensação de que você acabou de cometer um crime. Depois é o chefe. Aquele que sempre conseguiu te fazer trabalhar além do horário sem te pagar as horas extras. Que sempre conseguiu te convencer de que você deveria ser grato pela oportunidade. Ele vem com o mesmo discurso, as mesmas pressões, disfarçadas. Você escuta. E pela primeira vez, você ouve também o desespero dele. A insegurança de quem precisa diminuir os outros para se sentir grande. O medo de quem sabe que depende mais de você do que você dele. Eu posso fazer isso até tal horário, você diz. Depois disso, não consigo. Simples assim, sem justificativas intermináveis, sem pedidos de desculpa, sem mentiras elaboradas, apenas a verdade. Ele tenta argumentar, falar sobre comprometimento e dedicação. Você permanece calmo. Entendo, mas esse é o meu limite. E pela primeira vez em anos, você vê algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Respeito. O amigo que só aparecia quando precisava também volta. O ex que sempre conseguia te confundir também dá as caras. O familiar que vivia jogando culpa em você também retorna. Todos com as mesmas táticas, as mesmas palavras, os mesmos jogos.
mas você mudou as regras. Não porque ficou insensível, não porque parou de se importar, mas porque aprendeu a diferença entre amar as pessoas e se perder nelas, entre ajudar e se anular, entre estar presente e estar disponível para qualquer coisa. Alguns entendem, se adaptam, descobrem que gostam mais de você assim. Outros ficam confusos, tentam te fazer voltar a ser quem você era. E outros simplesmente vão embora. E tudo bem, porque você descobriu algo que ninguém te ensinou. Que algumas pessoas só ficam na sua vida enquanto você não tem limites. E quando você aprende a se respeitar. Quem realmente te ama, fica. Quem só te usava, vai embora. E isso não é perda, é limpeza. Você fala menos agora, não porque não tem o que dizer, mas porque aprendeu que nem tudo precisa ser dito, nem todo silêncio precisa ser preenchido, nem toda pergunta precisa ser respondida na hora. Tem uma nova qualidade no seu jeito de estar com as pessoas. Você escuta mais. Não aquela escuta de quem está esperando a sua vez de falar, mas a escuta de quem realmente quer entender. As pessoas começam a notar, você está diferente. Elas dizem, você sorri, não responde. Porque explicar tiraria a magia. Porque algumas transformações são melhores sentidas do que explicadas. Você descobriu algo que ninguém te ensinou. Presença é poder, não o poder de dominar, não o poder de controlar, mas o poder de influenciar sem forçar, de tocar sem invadir, de conduzir sem empurrar. Quando você fala agora, as pessoas param para ouvir. Não porque você grita, mas porque suas palavras têm peso, têm intenção, têm o sabor de quem pensou antes de falar. Você não discute mais por discutir. Não tenta convencer quem não quer ser convencido. Não gasta energia tentando mudar mentes que estão fechadas. Você simplesmente é. E isso tem um efeito estranho. As pessoas começam a se acalmar perto de você, como se a sua paz fosse contagiosa, como se o seu silêncio fosse um convite para elas também respirarem. Criança brava se acalma quando você se abaixa na altura dela e simplesmente olha nos olhos. Amigo desesperado para de reclamar quando você só escuta, sem tentar consertar. Familiar estressado respira mais devagar quando você não reage às provocações. Você virou uma ilha de calma num mundo de tempestade. Não porque nega as emoções, mas porque não se afoga nelas. Não porque não sente, mas porque não deixa que o sentimento te domine. Você aprendeu a diferença entre sentir as emoções e ser sequestrado por elas. Entre estar presente na dor e se perder na dor. Entre acolher o que sente e deixar que o que sente te defina. Tem dias que você ainda erra, ainda reage no automático, ainda se perde nos padrões antigos. Mas agora, você percebe mais rápido, volta para si mais rápido, se perdoa mais rápido, porque você entendeu que evolução não é perfeição, é presença, a capacidade de estar aqui, agora, inteiro, sem fugir, sem esconder, sem forçar, apenas sendo e no seu jeito silencioso de ser. Você ensina, sem falar, sem pregar, sem explicar. Você simplesmente mostra que é possível, que dá para ser diferente, que existe outro jeito, um jeito mais suave, mais forte, mais real. E quem tem olhos para ver, vê. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. E quem está pronto para mudar, aprende contigo, do teu silêncio, da tua presença. Você volta para casa, a mesma casa, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, mas você não é mais o mesmo, e isso muda tudo. Sua mulher chega do trabalho reclamando, do chefe, do trânsito, da vida. Antes você tentava consertar, dar soluções, falar que ia ficar tudo bem. Ou você absorvia a raiva dela como se fosse sua. Agora, você faz algo diferente. Você escuta, de verdade,
sem tentar mudar o que ela sente, sem tentar convencer de nada, sem carregar o peso emocional que não é seu. Você apenas está presente. Deve ter sido um dia difícil, você diz. Simples assim. E ela para, olha para você como se te visse pela primeira vez em meses. Foi, ela responde. E algo no rosto dela amolece. Seu filho chega com nota baixa na prova. Antes você gritaria ou faria um sermão de 1 hora sobre responsabilidade. Agora você se abaixa na altura dele. O que aconteceu? Não é julgamento, é curiosidade. Ele começa a falar sobre como a matéria estava difícil, como ele estudou, mas confundiu na hora da prova. Você ouve. E no final você pergunta: como você acha que pode fazer diferente na próxima? Ele mesmo encontra as respostas. Porque quando você para de dar soluções prontas, as pessoas descobrem que têm as próprias soluções. Seu pai liga querendo brigar. Sobre política, sobre a vida, sobre qualquer coisa. Antes, você entrava na briga, ou se calava e engolia a raiva. Agora você faz algo que ele não espera. Pai, eu entendo que você pensa diferente de mim. E tudo bem. Voz calma, sem defensiva, sem ataque. Ele tenta te provocar mais. Pai, eu te amo, mas não vou discutir isso. E você não desliga com raiva. Você simplesmente não alimenta o conflito. E uma coisa estranha acontece. Ele para também. Porque briga precisa de dois. E você parou de brigar. No trabalho, aquele colega que vivia te sobrecarregando vem com mais uma demanda absurda. Preciso que você faça isso até amanhã. Antes, você reclamaria por dentro e faria mesmo assim. Agora você responde: não vai dar para amanhã. Posso entregar até sexta. Ele tenta insistir, falar da urgência, da importância. Você permanece calmo. Entendo que é importante. Sexta é quando consigo entregar. E ele aceita, porque você não está sendo difícil. Você está sendo claro. Não está atacando, está informando, não está brigando, está colocando limite. O estranho é que todo mundo começa a te respeitar mais. Não porque você ficou mais duro, mas porque você ficou mais verdadeiro. Não porque você parou de se importar, mas porque você parou de se perder nos problemas dos outros. Não porque você ficou insensível, mas porque você aprendeu a diferença entre empatia e fusão emocional. A mesma cozinha onde você brigava agora é onde vocês conversam. A mesma sala onde reinava o silêncio tenso agora tem leveza. O mesmo trabalho onde você se sentia sufocado agora flui melhor. Você não mudou o mundo, você mudou a sua forma de estar no mundo. E isso mudou o mundo ao seu redor. Porque quando você para de reagir, as pessoas param de atacar. Quando você para de se defender, elas param de te acusar. Quando você para de forçar, elas começam a escolher. E as que escolhem ficar, ficam de verdade. Ficam pelo que você é, não pelo que você faz por elas. Uma frase, uma pausa, e o outro se rende. Não porque você venceu, não porque você convenceu, não porque você forçou, mas porque você criou um espaço onde eles podem respirar, onde podem ser humanos, onde podem baixar a guarda. Você descobriu o segredo que ninguém te ensinou. Controle emocional não é gritar, é conduzir. Conduzir sua própria energia, conduzir sua própria presença, conduzir sua própria resposta ao mundo. Você aprendeu que força não é volume, é consistência. A consistência de permanecer centrado quando tudo ao redor está caótico. A consistência de responder em vez de reagir. A consistência de escolher sua resposta em vez de ser sequestrado pela emoção do momento. Você não se tornou perfeito. Você se tornou presente. E a presença tem um poder que o grito nunca teve. O poder de tocar sem invadir,
de influenciar sem manipular, de conduzir sem empurrar. Tem pessoas que vão passar a vida inteira tentando ser ouvidas gritando. Você descobriu algo diferente, que quando você para de gritar, eles começam a escutar. Que quando você para de forçar, eles começam a se aproximar. Que quando você para de tentar controlar os outros, você finalmente controla a si mesmo. E esse controle não é repressão, é regência. Como um maestro que não força os músicos a tocar, apenas conduz. E a música acontece, naturalmente, harmoniosamente, belamente. A sua vida virou essa música. Não porque você eliminou a dissonância, mas porque você aprendeu a conduzir suas emoções, a conduzir suas reações, a conduzir sua própria sinfonia. E as pessoas ao seu redor começaram a tocar junto, não porque você mandou, mas porque você criou o ritmo da presença, o ritmo da calma, o ritmo de quem sabe quem é. Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque você provou para si mesmo que é possível, que você pode ser forte sem ser duro, firme sem ser rígido, presente sem ser perfeito. O que você ouviu aqui não era só um vídeo, era a sua própria voz, voltando do exílio, a voz que sempre soube, que sempre esteve ali, esperando você se lembrar de que você não precisa gritar para ser ouvido, de que você não precisa forçar para ser respeitado, de que você não precisa se perder para ser amado. Você só precisa ser. E quando você é, de verdade, o mundo inteiro para escutar. Se esse vídeo falou com você como ninguém tinha falado antes, deixa um like e compartilha. Tem mais gente precisando ouvir a própria voz. E agora, uma pergunta que vai ficar ecoando depois que o vídeo terminar. Quem você seria se não tivesse aprendido a se esconder?